Começando a conversa de redação com a participação do Eduardo Costa, do Júnior Moreira e da nossa colunista de economia, Rita Mundim. Você, ouvinte Itatiaia, também pode participar, opinando pelo WhatsApp do jornalismo 99996-7074. 99996-7074. Você manda a sua opinião aqui por mensagem de texto. Não se esqueça de colocar o seu nome, o bairro ou a cidade de onde você está falando. Movimentação maior de pessoas e veículos nas ruas leva o infectologista a reforçar, Eduardo Costa, medidas de prevenção contra o coronavírus. Hein, Rita Mundim, bom dia para você. Bom dia. Olha, o que eu fico vendo é que o Covid, né, nessa nova fase que ele está provocando as mais diversas reações. Primeiro, apressando a solução via uma vacina. Segundo, fazendo com que a flexibilização seja repensada e refeita, né? Principalmente na zona do euro. Isso tem afetado sobremaneira os mercados. E aí nós estamos em ano de eleição nos Estados Unidos, em ano de eleição no Brasil, e nós já estamos indo aí também para a politização da vacina em função dessa discussão entre Dória e Bolsonaro sobre a obrigatoriedade da vacina. Portanto, o Covid está sendo politizado, infelizmente. A gente tem que procurar, na verdade, a segurança, inclusive, da própria vacina. Júnior Moreira, preocupa isso, o infectologista fazendo esse alerta para reforçar as medidas de prevenção contra o coronavírus? Bom dia mais uma vez. Bom dia mais uma vez para você, Eustáquio, para Rita, para o Eduardo, para os ouvintes do Conversa de Redação. Eustáquio, não tem novidade nessa história, né? É o que os médicos falam desde o início. Eu repito isso aqui como um mantra desde o primeiro dia que flexibilizou aqui em Belo Horizonte. Gente, vamos lá, cuidado, vamos para as medidas de proteção, álcool em gel, máscara. Eu repito isso aqui como um bobo, tem uns 3 meses, eu acho. E aparentemente não muda muita coisa. Não só eu, muitas pessoas repetem isso o tempo inteiro, os infectologistas. E quando a gente anda pelas ruas, a gente nota que realmente as pessoas estão desdeixadas com essa história toda, né? Muito desdeixadas. A gente não vê as pessoas, todas as pessoas pelo menos, usando máscara. Quando tá usando, tá com a máscara no queixo, né? E não tapando a boca e o nariz como deve ser. Enfim, é um alerta que a gente vem fazendo e precisa ser feito cada dia que passa, porque realmente as pessoas acham que a pandemia acabou. E não é muito bem por aí, né? Olha só, Bolsonaro volta a provocar polêmica ao afirmar pela segunda vez que a vacina contra o coronavírus não será obrigatória. Hein, Rita Mundim, você já pincelou um pouquinho desse assunto aí, a politização, né, da Covid-19? Pois na verdade a gente não deveria politizar um vírus, né? A gente tem que tomar todas as medidas de precaução possível, mas o que está havendo pelo lado da política, né? É isso, porque as decisões são políticas, o comportamento político afeta o voto, né, do eleitor, e o comportamento político afeta os mercados, e aí está o mercado de trabalho, inclusive. Então eu acho que tudo, a gente tem que ter bom senso. A preocupação dos infectologistas é válida, a gente pode olhar aí o que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos agora, desde a semana passada, estados chaves que podem influenciar inclusive para a derrota de Donald Trump, porque está havendo um aumento considerável lá. Então a gente já passou por esse filme na primeira fase. Estamos passando pelo filme agora na segunda fase. Então é necessário, é urgente que a gente saiba separar o joio do trigo. O que está havendo no Brasil é uma queda nos casos. Então a gente começa a ver que as pessoas, diante das estatísticas, elas estão perdendo o medo. Mas uma coisa é perder o medo e outra coisa é deixar de ter medo daquilo que não tem remédio. E isso é que é ignorância. Porque não existe a vacina ainda, então as medidas de proteção sanitária, os protocolos devem ser firmemente respeitados. Mas o que me deixa muito triste é o posicionamento dos políticos que tentam politizar uma vacina. Então não dá, a gente tem que, na hora que tiver a vacina, sim, a vacina é eficaz, passou por todos os protocolos, ela é segura, mas ficar nessa guerra, confundindo ainda mais a cabeça das pessoas num momento como esse, não é o ideal para os brasileiros.
Ô Júnior Moreira, você acha que estão politizando a Covid-19, politizando essa questão da vacina agora? Eustáquio, depois de politizar medicamento, agora é a vez de politizar a vacina, né? Eu poderia aqui, sei lá, fazer uma explanação, lembrando das leis que foram colocadas e sancionadas no início da pandemia, mas acho que isso tudo não vale de nada, sabe? Desde que começou a pandemia, tem milhares de cientistas pelo mundo inteiro, esses cientistas debruçando em cima de pesquisas, trabalhando como loucos, né? Varando a noite, trabalhando para entregar o que a gente mais quer. O que nós mais queremos desde o início dessa pandemia? Que ela acabe. Para ela acabar, nós precisamos de uma vacina. Quando nós vemos toda a situação encaminhando para que essa vacina chegue mesmo por volta do mês de janeiro ou fevereiro, a gente começa a guerra de narrativas mais uma vez, né? Dois moleques, Jair Bolsonaro e João Dória, os dois. Não precisa, gente. O que a gente menos precisa agora é colocar dúvida na cabeça das pessoas. Então eu prefiro pedir e tentar esclarecer as pessoas que essa vacina só chegará no braço das pessoas se os testes forem bem feitos, e a gente pode pensar que por trás tem empresas e instituições como Fiocruz, como o Instituto Butantan de São Paulo, empresas gigantescas que não vão perder valor de mercado colocando alguma coisa ruim à disposição das pessoas, né? Hoje o mundo é muito globalizado, qualquer falha nesse sentido, o valor de mercado dessas empresas vai por água abaixo, né? Então eu fico sempre pensando e tentando alertar as pessoas para que quando essa vacina chegar, né, lá tiver tudo certinho, todos os testes, a Anvisa carimbar, tudo liberado, chegar nos postos, nós tivermos a capacidade de armazenar essa vacina, conseguir aplicar toda a logística para que chegue a todo o povo, né? As pessoas que mais precisam, lá nos grandes, lá naquela cidadezinha pequenininha, nos rincões do país, que as pessoas tenham consciência que a vacina é necessária para que voltemos a ter uma vida normal, para que eu possa lá na roça visitar meu pai e minha mãe, poder abraçá-los sem problema nenhum, para que o comércio abra as portas sem medo de fechar novamente, para que os investidores tenham capacidade, não tenham medo e nem receio de investir nas coisas, nas empresas, investir dinheiro, que os empresários não tenham medo de abrir novas lojas, sabe? É para isso que a vacina está chegando. Tudo que a gente menos precisa é que dois moleques fiquem politizando a vacina no momento desse que nem vacina tem ainda. Ô Eduardo, você acha que a população fica perdida com as declarações? Porque no tema 1 a gente falou, o infectologista reforçando as medidas de prevenção contra o coronavírus por causa do aumento do movimento nas ruas. E o presidente está dizendo que a vacina contra o coronavírus não será obrigatória. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Eu acho que entre as minhas responsabilidades de jornalista está a de não repercutir fofoca, conversa boba, falta de propósito. Se nós estamos a no mínimo 3 meses da vacina, eu acho que é uma perda de tempo discutir isso, o que um falou, o que o outro falou. Daqui a pouco, isso é um caminhão de porcos, né? O caminhão de porcos vai pela estrada fora, se o motorista não tomar cuidado, na primeira curva, capota o caminhão. Depois os porcos vão se ajeitando, certo? Vai dar tudo certo, vão repercutir. Eu prefiro não sofrer com isso. Ô Rita Mundinho, o presidente Jair Bolsonaro defende a agenda de reformas do país, como a administrativa e a tributária. Elas estão avançando ou não, Rita? Como é que é, Saque? Elas estão avançando ou não? Porque estamos aí com pandemia, sem eleições. Sim, elas estão avançando, principalmente agora com a entrada decisiva do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ele tem ajudado bastante o ministro da Economia, porque os pontos polêmicos, eles dizem respeito a cortes de privilégios, a mudança na política de cargos e salários do funcionalismo público no que diz respeito à reforma administrativa. Já a tributária, o ponto mais polêmico é a criação ou não desse imposto que o ministro Paulo Guedes quer, mas está falando que vai deixar para lá. E essas duas reformas, elas são a espinha dorsal para que o Brasil
resolva de forma definitiva os seus principais problemas estruturais. Então, quando o Rodrigo Maia, no sábado, disse que não vai haver a prorrogação do auxílio emergencial, eu achei isso extremamente positivo, porque nós temos que resolver de forma definitiva e não paliativa os nossos problemas. E os nossos problemas estão no tamanho do Estado, no exagero do Estado, no uso dos recursos do contribuinte, sem que esses recursos sejam efetivamente usados para o contribuinte, mas para carregar uma casta privilegiada de funcionários públicos. E, além disso, a reforma tributária, porque a coisa mais difícil que tem aqui no Brasil é você empreender. Antes de você abrir qualquer negócio, você tem que contratar um advogado tributarista para saber se o seu negócio dá conta da carga tributária. Então, a reforma administrativa e a reforma tributária estão andando e são essenciais para o futuro do país que quer ter um crescimento sustentável. Será, Eduardo Costa, que o cidadão lá na ponta, ali na Praça 7, ali na Praça da Savassi, vai sentir no bolso mesmo a reforma administrativa e a reforma tributária? Sem dúvida, sabe, Eustáquio, são aquelas coisas imperceptíveis, mas que resultam no bolso da gente, sabe? Se você não cria mecanismos para que o governo cumpra as suas contas sem aumentar impostos, vai sobrar para a gente pagar. Se você não aplaude iniciativas no sentido de moralizar a questão dos pagamentos, das promoções do serviço público, isso vira um saco sem fundo, sabe? Eu acho que o Brasil precisa de todas as reformas, e não é de hoje. E a mais importante delas, eu continuo defendendo, só viria com uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva, feita por não políticos. Tem um exemplo novo, um juiz de Sete Lagoas acusado de desviar 50 milhões de reais e está sendo condenado em definitivo pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, até porque durante todo o processo ele não constituiu advogado e não quis fazer sua defesa. O castigo dele, atenção, desvio de 50 milhões de reais, um monte de coisa errada em Sete Lagoas. O castigo dele, aposentadoria com salário proporcional. Então, se não tiver reforma, nós não vamos aguentar pagar essa conta. Tá animado, Júnior Moreira, com essas reformas? Eustáquio, animado com a possibilidade delas acontecerem. Tomara que aconteçam mesmo, né? Mas eu não vejo esse avanço todo, não, sabe? Se a gente for pensar na reforma administrativa, a gente esbarra em classes que existem ali nas entranhas do funcionalismo público e classes, inclusive, que eram defendidas até 2 anos atrás pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele sempre foi representante de categorias como Polícia Federal, como Exército, como as polícias militares, enfim. Então é um vespeiro muito grande que a sensação que eu tenho deixa eu defender mais uma vez aqui, falar mais uma vez aqui, mas na prática não acontece. E a tributária é o maior vespeiro que você puder imaginar. Falava isso que lá no início, né? Muita gente me chamou de pessimista naquele momento. Falei, gente, reforma tributária, 1000 vezes pior do que a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, você enfia a goela abaixo das pessoas e as pessoas acabam aceitando, ainda mais que tinha um apoio muito grande, inclusive da imprensa, para a reforma previdenciária. Agora a tributária mexe com interesses de grandes corporações, né? Eles não querem perder os privilégios, as isenções. Então é uma situação muito complicada. Fico na torcida para que as duas aconteçam, mas eu não vejo esse avanço todo nos próximos meses, não. Se a discussão começar lá por volta do mês de janeiro ou fevereiro, mas vai ser uma discussão muito demorada, muito complicada. Brasil e Estados Unidos fecham acordos para reduzir a burocracia, facilitar o comércio entre os dois países e combater a corrupção, Rita Mundim. Isso é ótimo, né? E que bom que esse acordo está sendo fechado antes das eleições, o que prova que o Brasil é importante para os Estados Unidos com democratas ou republicanos. Eu não vejo, eu acredito que o candidato Joe Biden, hoje ele é o favorito, que se ele vencer, o Brasil terá sim o mesmo tratamento que vinha tendo antes, ou então até melhor com o estreitamento desses laços. Porque os Estados Unidos, em termos de comércio internacional, é importante para todo país do mundo, é a maior economia do mundo. E o Brasil estava muito fora das cadeias de comércio internacional.
e somos uma potência, principalmente no agronegócio, na indústria extrativa. Então eu acho que é um bom acordo e será bom para os dois países. Também acha, Júnior Moreira? Sim, acordo é espetacular. De pano de fundo tem toda uma questão envolvendo o 5G, né? E aí tem uma briga da China com os Estados Unidos e essa história toda leva os Estados Unidos a dar algumas vantagens para alguns países, porque a tendência é que os Estados Unidos consiga implementar uma tecnologia próxima e não deixe a China implementar isso tudo, né? Mas a medida em si, essa que a gente colocou para discutir hoje, é espetacular, vai ajudar muito. E para você, Eduardo Costa? Amigo, sem prejuízo de relações bilaterais com outros países, com outros continentes, ótimo acordo. Olha só, gente, um levantamento, uma estimativa da Defensoria Pública de Minas mostra que prefeituras podem estar cobrando taxas indevidas de mais de 4 milhões de mineiros. Você paga uma guia de imposto, por exemplo, e vem, Júnior Moreira, ali, taxa de expediente, taxa de não sei o quê, taxa de limpeza de não sei o quê. A Defensoria Pública está dizendo que isso é bitributação em muitos casos. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a taxa de expediente, que é para imprimir o documento, ela foi barrada pelo Tribunal de Justiça. Uma taxa de 4,60. Pois é. Imagina isso para milhões de pessoas. Pois é, esse é o detalhe, né? Que você paga 4,50 ali num boletim, você paga mais 3 e não sei quanto em outro, 2,90 não sei quanto no outro. Naquele momento você não observa o tamanho do problema, né? Na hora que você vai somar um montante, mais ou menos 4 milhões de reais, né? Que as prefeituras podem ter arrecadado 4 milhões de pessoas, imagina isso. De dinheiro, né? Isso multiplicado por 4 reais e pouco. Ou seja, é um montante gigantesco roubado do povo, né? Se não era para cobrar, né? É um roubo institucionalizado, né? Mas é arrancado do bolso do consumidor. Que, repito, a gente não sente tanta diferença no momento de pagar, mas na hora que a soma é feita, aí o negócio fica grande. Ô Eduardo, você acha que é aquele famoso se colar, colou, joga aquela taxinha ali, o povo paga sem perceber e vai enchendo os cofres públicos? Ué, eu parei de pensar nessas tarifas de banco, senão eu enlouqueço. É um negócio muito doido. Eu sempre defendi o IPTU. O IPTU é o condomínio que a gente paga para morar na cidade que a gente mora. Agora, eu sempre me pergunto, e cansei de perguntar pro Hérvio, que é o homem da Fazenda da Prefeitura, por que quando eu recebo o IPTU tá cobrando 4 não sei o quê de taxa de expediente? O que é isso? Não é impressão do documento? Eu falei, meu Deus, então é isso, você vai me cobrar uma dívida e vai cobrar porque imprimiu o documento, vai me cobrar? Nunca entendi, caiu. Agora, hoje eu ouvi o defensor falando que tem prefeitura do interior que cobra taxa de conservação de rua. Ô, gente. Você já pagou IPTU, ué? Sabe? IPVA, faixa azul. Só Rita que entende essas cobranças que sabe fazer conta. É muito dinheiro, né, Rita? Muito, muito, muito. Isso é estelionato institucionalizado, é um absurdo o que faz. É o se colar, colou durante um tempo. Agora, como o Eduardo tá falando, gente, o cara me cobra para me cobrar. Então, ele emite uma taxa, um imposto que eu vou pagar, e para eu pagar o imposto ele me cobra. É um absurdo, estelionato institucionalizado com as bênçãos daqueles que aí vem o velho discurso do Eduardo. Aonde estão os vereadores? Aonde estão aqueles que nós confiamos o nosso voto para nos defender de um abuso desse do Poder Executivo, de colocar taxa no próprio tributo que nós já estamos pagando? Então, isso é um absurdo. E eu estava ouvindo a matéria hoje da Itatiaia, mas parece que Oi, perdemos o contato com a Rita Mundim? Oi, Eduardo, quer mais um ponto? Sim. Enquanto a Rita volta, acho que já está acabando, deixa eu responder, ela perguntou onde estão os vereadores. Eles estão em campanha pedindo a gente voto, dizendo que o trabalho não pode parar. E continuando recebendo o salário. Isso é que é o mais revoltante. Faz campanha, não vai à Câmara Municipal e continua recebendo o salário. Oi, Júnior. Não é fácil não, né, Eustáquio? Eu fico vendo vocês falarem assim, eu falo, meu Deus do céu, que país que a gente vive, né? 8h59 em Belo Horizonte, final do Jornal da Itatiaia, primeira edição desta terça-feira.